Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Fé que Ilumina, aqui da Luz de Cristo Velas. Eu sou a Ângela Cambraia. Eu sou o Damauro Cambraia. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um tema muito interessante que a maioria de nós, católicos, passaram por um catequista. Então hoje a gente vai falar sobre essa pessoa que se doou durante um ano, às vezes ali 2 anos, depende muito, para nos ensinar algo muito importante, que é o cristianismo. Às vezes alguma oração, às vezes a gente chegava de casa, lá muita gente às vezes chega de casa na igreja, a criança, às vezes ela não sabe nem oração básica. E aí o catequista, vai ali, vai orientando, aí junto, ensina, e a criança vai em casa treinando e aprende as orações. Então, tem muita coisa para falar, mas eu quero agradecer já de antemão o Domingo Nunes. Falei certo, Domingo? Certo. Que está hoje aqui, agraciou a gente com a sua presença e vai compartilhar com a gente um pouquinho sobre essa vivência do leigo como catequista. Essa função tão importante dentro da igreja e que hoje tem tantos desafios. Bom, ele é o coordenador da catequese da Diocese de Piracicaba. Ele está aqui hoje nos honrando com a presença dele aqui. Ô, Domingos, se apresente do jeito que você gosta de se apresentar e contar um pouco da sua história. Boa tarde, quase boa noite. Eu e mais Jesus e São Francisco de Assis, que é meu padroeiro, a gente veio juntos, somos uma equipe. O cristão nunca está sozinho, O próprio Jesus disse, aonde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei junto. Por isso é que eu disse, Jesus, eu e São Francisco, somos 3. Meu nome é Domingo Nunes. Eu sou natural da cidade de Jacarezinho, no Paraná, e uma das razões do meu nome é justamente isso. Lá no Paraná era muito difícil você ter um padre na década de 1950, 56, 60. Então, o que acontecia? As dioceses, elas designavam freis, que eram padres. Aí tem a diferença, por exemplo, você tem o frei que não é padre, ele é apenas irmão que ajuda. E tem o frei que se ordena sacerdote. E eles iam, então, por todas as fazendas, colônias, usinas, para celebrar missa e também batizar as pessoas que lá não tinham ainda sido batizados. Segundo meu pai, Leontino Nunes, já falecido, a mãe Joaquina Nunes, Joaquina Maria Nunes, também falecida, eles, em homenagem ao frei que me batizou, colocaram o nome, então, de Domingo. Então, eu fui batizado por um frei chamado Domingo, e talvez daí a minha dedicação total, a São Francisco de Assis em tudo aquilo que eu peço. E Santo Antônio, como é muito bom, ele não tem ciúmes e nem inveja, A paróquia é Santo Antônio e eu gosto muito de ir na Capela São Francisco. Tem a capela lá, da São Francisco. Muito lá, até eu brinco com o pessoal da equipe de liturgia. Eles me escalam lá muito para fazer leitura e eu amo demais estar lá. Depois tem a Capela São Benedito, que também faz parte de uma outra linha franciscana também, E assim a gente vai levando. Eu estou em Santa Bárbara exatamente há 66 anos, porque eu vim para cá e tinha 1 ano de idade. Já ia perguntar a tua idade. Já estou com 67, com essa fisionomia de 15. Olha, que maravilha. Quando os alunos perguntam, professor, quantos anos você tem? Eu falo, quanto você acha? Há uns 35, não vamos brigar, tá tudo ok. Sem briga, tá tudo certinho. E assim é a vida, a razão do nome é essa, e nós estamos aqui à disposição de vocês. O que nós pudermos contribuir em termos de informação de catequese, vamos fazê-lo.
E o que não soubermos, vamos pesquisar. Que legal, Domingo. Você percebeu que o Domingo é professor, deve ser de português, né? Porque Fala bem, fala, né, direitinho, corretinho. correto, É muito bom. legal, Domingo. E eu estava lembrando aqui do nome do meu catequista. Como é que chamava? É seu catequista? Na minha Sua primeira catequista? catequista foi a Regina. Regina? Na Rural Minas, em João Pinheiro, Minas. E o meu foi o Milton. Ele deu catequese, ele foi para, na época ele foi para outro estado, e aí ficou o Geraldo e o Vanderlei. E até hoje eu tenho contato com esses amigos lá do... quem assistiu o primeiro episódio, né, que a gente foi, quando eu fui, né, para a igreja, primeiras vezes, né, que eu comecei a ir para catequese e tal, foram essas pessoas que eu tenho muita gratidão. Se eles estiverem em algum momento assistindo, pode ter certeza que eu sou muito grata a vocês, viu? Quem fez o seu... Que padre que fez o seu... Foi o Frei Clóvis Nascimento. Ah. Mas ele é frade carmelita, mora aqui em Itu, que hoje pertinho da gente aqui. Tem tempo que eu não o vejo, mas pretendo visitá-lo qualquer dia desse. Mas eu quero, voltando um pouquinho aqui agora, Ângela, vamos com um pouquinho da história da sua infância. Como foi a sua infância? Na sua infância e porque na roça também, e o seu primeiro catequista também, como foi na catequese, esse trabalho todo aí. Então vamos lá, nós viemos do Paraná, então eu e junto com o pai, a mãe e mais 4 irmãs, nós viemos de lá e por volta de 1957, ou melhor, eu nasci em 56, né? Cheguei com 1 ano, então é isso mesmo, 57. Nós viemos direto para Santa Bárbara e, pelo que contava minha avó, Francisca, já falecida, só com 110 anos. Nossa. Então você vê que a história, as minhas histórias, 100% é ela que contribuiu. Meus pais ficaram morando, como dizia minha avó, de favor, um tempo na Fazenda São Luís, que é onde a maioria dos meus tios moravam. E em seguida vieram para a cidade, para Santa Bárbara, mas a gente ouve eles contarem que eles saíam da Fazenda São Luís e vinham a pé até a paróquia Santa Bárbara, que era a única que tinha na cidade. Onde era a Fazenda São Luís? A Fazenda São Luís, quando você entra aqui indo para o Santo Antônio do Sapezeiro, na rodovia Comendador Américo Emílio Rome, sim, você seguindo mais ou menos ali na altura, quase chegando perto do Bom Retiro, do Forte, que é mais conhecido. Então o Forte ele faz divisa com a Fazenda São Luís. Então era longe. Que pertencia à usina Santa Bárbara, pertence, né? À usina Santa Bárbara, antiga usina. E eles vinham a pé. Eu e minha irmã Elita fizemos muitas vezes essa caminhada a pé também, depois quando éramos já adolescentes. O pai deixava o dinheiro para a gente voltar da fazenda e a gente vinha a pé para economizar e comer doce. Vinha para a igreja e uma boa caminhada. Uma boa caminhada. E era um tempo que dificilmente acontecia coisas que, infelizmente, hoje acontecem. Bom, depois que viemos para Santa Bárbara, nós moramos durante algum tempo na rua Monsenhor Nicopelli, para quem mora ali nos altos da Vila Aparecida, antiga Rua 8, e ali foi então que nós começamos na capela, depois paróquia, Nossa Senhora Aparecida. Né? E ali o meu primeiro catequista, Lázaro Rodrigues, foi quem me ajudou muito na formação, além do pai, claro, e da mãe também. Ambos foram primordiais nessa formação. A nossa catequese, já entrando no tema, naquele momento, ela vinha de uma catequese ainda do Concílio de Trento, quando você tinha que decorar algumas informações para poder fazer. Então, nós tínhamos 30 perguntas, que você estudava as 30 perguntas, para depois
você ser submetido a uma sabatina, como se dizia antigamente, né? Uma sabatina. Naquele momento, quem estava à frente da paróquia era o Frei Tadeu, o Frei Raimundo, o Frei Antonino, e no dia em que eu recebi a Eucaristia foi o Frei Anselmo. Olha só, o Frei está sempre na minha linha, né? Embora eles eram passionistas, né? Não é engraçado que eram os carmelitas. Os carmelitas, perdão. Esses aí, no caso, o Frei Raimundo Lui, foi o primeiro bispo da Diocese de Paracatu. Exatamente. Ele era tão amigo da minha família que, quando ele foi ordenado, foi assim um motivo de alegria para todos e ao mesmo tempo de tristeza, porque era um padre, um frei, né? Muito, muito bom. Os carmelitas em si, né, passionistas e carmelitas eram muito bons, os que tomavam conta daquela paróquia. Depois eu recebi a Eucaristia, eu tinha 7 anos, aí o Frei Anselmo falou, mas o Domingos é muito novo para receber, ele tem só 7 anos e nem estava direito alfabetizado. Mas a mãe, o seu Lázaro e o pai ajudando, eu dei conta das 30 perguntas. Legal! Né? E recebi a Eucaristia com 7 anos, muito bom. Em seguida já veio o ensino do terço, o pai ensinou a rezar terço, né? A mãe me colocou para ser coroinha. Aí é que entrou o latim na minha vida, complicado, né? Porque até 1965... era tudo em latim, o padre de costa para a comunidade, e a gente só respondia, cria lenço, aquelas coisas todas, e vai, Nossa, né? Que interessante, você pegou essa fase da história. Peguei um pedacinho. A hora que seu esposo falou que aprendeu latim, grego, falei, puxa vida, que legal, né? E a gente, para poder ajudar o padre respondendo a alguns momentos, você tinha que aprender. E eles eram muito, muito bons. Quando eu comecei como coroinha, já não era mais os freis, eles tinham ido embora. Quem estava era o padre Mário Dantas de Menezes, que dá até nome a uma escola de ensino infantil, né? E o padre Arthur Sampaio, jesuíta, que vinha de Itaici, ficava o final de semana em Santa Bárbara, depois voltava para Itaici durante a semana. Ele vinha como ajudante do padre Mário. Aí o padre Mário precisou ir embora, o padre Arthur acabou ficando, mas sempre fazia as viagens dele para Itaici. Era muito comum a gente pegar o ônibus de Americana e encontrar com ele de batina preta ainda. Ele não abriu mão da batina depois do Concílio Vaticano II, ele permaneceu. E foi com ele que eu aprendi a ajudar a missa, né, como coroinha. Uma pessoa de muita, assim, era duro na orientação e amável também em alguns momentos para nos ajudar a crescer. Lembro do padre José Egídio, que depois chegou também para ajudar e acabou nos auxiliando como coroinha. Isso tudo é uma parte, né, do começo da história. E ser catequista foi por conta do pai, né? Meu pai, ele sempre conduziu muito bem a catequese. Era comum ele reunir as crianças lá no bairro Linópolis e, junto com as crianças, fazer aquela procissão até chegar na igreja matriz de Nossa Senhora Aparecida. Então, ele era uma pessoa muito ativa, né? O pai era muito ativo, trabalhador, assim, trabalhava na roça, depois deixou a roça, veio para a cidade. Ele sempre dizia: o meu maior orgulho é ser o melhor servente de pedreiro de Santa Bárbara. Comigo, pedreiro nenhum pé de massa, porque quando o cara pensar, eu já estou entregando. E participou de muitas construções, né? Por exemplo, a prefeitura, o SESI de Santa Bárbara, um espaço que era para ser hotel, agora foi demolido, né? Ali na frente do Ulisses, né? Foi demolido. O Hospital Santa Bárbara, uma parte dele, a parte nova lá da maternidade. Então, era uma pessoa ativa mesmo. Nossa, ele morreu com 87 anos, sentadinho, ouvindo rádio e lendo jornal. Que bênção! E ele era melhor que muita gente. Ele pegava o jornal do Diário de Santa Bárbara em primeira mão. Ele fazia coleta de reciclável, que hoje é a moda na cidade, né? Seu Leontino já fazia isso com muita tranquilidade. Isso no tempo em que ele deixou de ser pedreiro, de servente, né,
para ele ser coletor de reciclável. Para muitos, catador de papel mesmo. Né? No linguajar mais... linguajar. Amigo, eu vejo a forma com que você fala do seu pai e essa catequese que você traz dele, toda esse respeito que você tem ao aprendizado que você teve dos teus pais, essa honra, honrar pai e mãe, né? Sim. Muito bonito isso. Mas você fala que ele era catequista também ou não? Ou isso era algo espontâneo dele, que ele levava as crianças? Ele era catequista mesmo. Então você trouxe isso também. Ele dava catequese, nós tínhamos lá alguns... Ele tinha vários... Naquele tempo, as catequeses aconteciam nas casas. Então ele ia nessa casa, pedia se podia deixar um grupo de crianças ali, vinha aqui, formava outro grupo. Ele fazia realmente o que a gente chama de igreja doméstica. Doméstica, né? No fundo era. Então, o bairro Santa Luzia hoje, quando nós estávamos morando lá, não tinha casa. Ela começou por volta de 73, mais ou menos, 72. Não tinha casa, nós tínhamos... Quando começou, foram as 30 primeiras casas, tinha terço. E ele começou durante algum tempo, depois falou, filho, agora você vai rezar os terços. Eu fiz a Eucaristia com 7, devia ter uns 9 anos, já quando ele passou isso para mim. Nossa. E aquilo, você reunia a molecada, você pega aquele pessoal que vem da usina Santa Bárbara, depois que eles faziam os acertos de conta, e a usina ia distribuindo as terras para os funcionários. Aí você tinha praticamente uma colônia inteira morando ali no Santa Luzia, né? E era legal porque você rezava terço, acabava de rezar, às vezes dava risada no meio do terço. Crianças já sabem, né? E depois lá vinha logo o cafezinho. Então aquilo a gente conseguia levar 20, 30 molecada para rezar o terço. Não sei se era o terço ou era o café, mas acho que era mais o café. As duas coisas. Só não tinha pão de queijo, mas a maioria era da usina Santa Bárbara que ficaram por ali. E desse grupo nós temos um padre, que é o padre José Carlos Frutuoso, né, que é paulino, o Dom Valdir, que o bispo de Campo Limpo. Também de Campo Limpo, que depois Nossa, sério? também participava Saiu com a gente. Saiu bispo desse trabalho, olha... Então, o Serontino tem muita raiz na paróquia Aparecida, e a gente acompanhou. E ali eu fiquei até 25 anos. Depois do grupo da catequese de ser coroinha, eu já comecei como marianinho, aí o padre Arthur invocou comigo que eu tinha que ser secretário dos coroinhos. Olha só, que beleza, né? Aí foi aí que eu aprendi a ler, a gostar de escrever, gostar de fazer ata, aquelas coisas todas. E depois do grupo de jovem, aí, dos marianinhos, nós entramos no grupo de jovem. Tinha um movimento chamado TLC, Treinamento de Liderança Cristã. Aí ficamos no grupo de jovem. Eu fiquei até mais ou menos por volta de 23 anos, o Frutuoso também, o padre Frutuoso. Foi daí eu iniciei uma segunda camada, que foi a área da saúde como técnico de enfermagem. É uma outra história, mas que tem catequese envolvida também. Mas não chegou a ser seminarista? Não. Deixou Frutuoso só. Eu fiquei em Itaici, junto com o padre Danilo Mondoni, que ele é barbarense também, ele falou, Domingos, vamos passar um final de semana lá para você decidir o que você quer da vida. Que a gente vinha, grupo de jovem, participando, palestra. É uma vida muito intensa, né, quando a gente participa. Aí ele falou, então vamos lá, quem sabe lá você decide alguma coisa. O padre Arthur já queria ter me levado antes, mas aí a mãe falou que não, ela queria que eu completasse idade para depois decidir. A mãe morreu, eu tinha 11 anos. Tá, então fui criado pela avó e pelas irmãs. E aí eu fiquei, gostei muito, muito do lugar, tudo, mas na volta falei, Danilo, acho que não é isso que eu quero, né? Eu vou ainda refletir mais um pouco o caminho que eu quero seguir. Em termos, eu estava no 8º ano, 9º ano, né? O antigo 8º ano, já ia para o ensino médio. Aí fiz o ensino médio 3 anos, depois de terminar o ensino médio, aí eu voltei na mesma escola, Emílio Rome, para fazer 3 anos de enfermagem. Aí já comecei a trabalhar no hospital e
E lá se vai, né? E a enfermagem também é uma missão muito gratificante também, né? Assim como ser catequista, né? Foram 32 anos, né, dedicado à enfermagem. Depois, como eu tinha conseguido a aposentadoria, o dinheiro da aposentadoria eu fui aplicando em formação para mim, para os meus filhos. Os dois estão formados. Eu fiz depois pedagogia, psicopedagogia, educação sexual, tudo salesiano. E depois eu fiz letra, porque a diretora do Irene falou: Mingo, faça um outro curso para você poder vir trabalhar com a gente. Aí eu fui fazer letras e a partir de 2004 que eu venho lecionando, e ainda trabalhava no hospital e lecionava, né? Fazia as duas coisas. Em 2012 eu parei com a enfermagem e atualmente estou só lecionando. Não dá, né? Ficar 8 horas agora na escola e mais 8 no hospital. Nossa, mas que história linda, amigo. Quando você falou do catequista que fazia isso nas casas, eu me lembrei que na época que eu fiz catequese, a gente não tinha, a paróquia era distante e a comunidade não tinha nem prédio. A gente celebrava as missas numa praça embaixo de uma árvore. E a catequese era feita nas casas. Então, além do catequista ter a doação dele de nos ensinar, ele cedia a casa dele para que todas aquelas crianças recebessem, tinha até lanchinho, assim, que eu me lembro. Eles faziam suco para a gente, era muito gostoso. E a primeira Eucaristia foi no campo de futebol, lá no Jardim Varginha. Então, assim, isso há 38 anos atrás. Então, a gente lembra com carinho, eu me lembro com carinho disso, sabe? E aí, como que foi essa história de você ser catequista? Como é que começou? Isso, como a gente vinha já participando, ajudando o pai em alguns momentos, foi despertando, né, o desejo de ser catequista. Como marianinho, e a gente acabou aprendendo muito também. Depois, no grupo de jovem, a gente continuou trabalhando. No grupo de jovem, nós acabamos, alguns jovens, né, acabaram junto comigo trabalhando com a catequese da perseverança. Então, nós tivemos, acho que, o primeiro encontro de adolescente em Santa Bárbara, naquele momento. Hoje vai ter o adolescente, né, agora no próximo sábado. Tem o Vinde Vede, que acontece também. Era um sonho de ver acontecendo encontros de adolescente. E esse ano já, né, o Vinde Vede já é algo que acontece. O adolescente, agora com a coordenação da Renovação Carismática Católica da Diocese, vai acontecer. Então eu estou feliz, numa semana super produtiva, né? Agora estamos aqui conversando sobre catequese. Sábado nós temos o adolescente. Ao mesmo tempo eu vou estar indo num outro espaço, deixar minha equipe lá trabalhando. E eu vou dar formação de catequese inclusiva, que é o que a gente depois pode até comentar sobre. Sim, que é muito queremos importante. saber. Isso é uma coisa muito importante. E é assim, esse desejo, né, cada vez mais de aprender. Então a catequese, ela já veio comigo desde o ventre materno. Estou parecendo Jeremias, né? Já veio comigo desde o ventre materno. Me chamaste desde o ventre, né? A mãe era muito católica. A mãe é lá do Paraná, aquela região que o cristianismo, né, tem uma profundidade muito grande. Então a gente fica muito feliz de poder dizer com muito carinho que a mãe, junto com o pai, foram realmente os primeiros catequistas, com certeza. Sim, com certeza. Isso é muito importante, os pais sendo catequistas, ensinar em casa para os filhos um pouco da igreja, incentivar a igreja e ir também, né? Não é só vai lá para a igreja, vai à missa, vai a alguma coisa. Ir junto é muito importante também, né? A gente tem essa incumbência, de certa forma, que a gente vai junto com eles. A gente dá prioridade para que a gente vá junto à missa com os filhos. Muito bem. Não sei se você já viu, a gente toma um banco inteiro, né? Porque somos 6. A gente conhece. Somos 6, aí tem, né? Todos os tamanhos, a gente está lá com nossos 4 filhos. Com certeza, a gente fica feliz quando vê também, né? A família é 100%. Então, depois que eu
estava na Paróquia Aparecida, mais ou menos aí por volta de 1979. Aí o professor Jorge Khalil Assad Salum, ele havia prometido que traria para Santa Bárbara o curso de enfermagem. E ele já sabia que eu queria fazer. Só que eu não tinha condições para ir para Piracicaba, Campinas, fazer o curso técnico. Então, ele trouxe, até o dia que eu cheguei, eu falei, professor, vai ter o curso? Vai. Então, eu quero deixar meu nome. Ele falou, não precisa. E você não vai nem fazer vestibulinho, você já vai entrar direto. É o nosso primeiro aluno. Bênção. É o nosso primeiro Bênção. aluno. E aí foi que eu fiz os 3 anos do curso de enfermagem. Quando estava no 2º ano, eu recebi um convite do Dr. Geber Juabre, que era, na época, provedor do hospital, para trabalhar como supervisor noturno da Santa Casa de Misericórdia. E naquele tempo, a enfermagem, enquanto chamado enfermeiro padrão, que na verdade seria o nível universitário, nós não tínhamos. Era a irmã Angelina, que depois deixou e se tornou só a minha professora Angelina, ela que foi me orientando para fazer uma supervisão à noite do hospital. Mas antes disso eu era carteiro, cara, você acredita? Você também foi carteiro? Gente, 4 anos de carteiro. Na época, experiência, eu falei para vocês, homem. não puxa minha boca. Mas, Domingo, eu acho que você é o resto da semana inteira, você não é só o domingo. E aí, como carteiro, pude conhecer bem Santa Bárbara, né, hoje. E eu lembro que conheci um amigo chamado Carlos, né, Carlão, e o Carlão falou, Mingo, puxa vida, você tem jeito para enfermeiro, para ser atendente de enfermagem, que era o primeiro grau daquela época, né? Você tinha o atendente, o auxiliar, o técnico e o enfermeiro. Eram 4 divisões. Para o doente não interessava quem estava lá, o que ele queria é ser bem atendido. Aí eu falei, Carlos, o que você pode fazer para me ajudar? Ele falou, eu vou conversar com a Angelina, né, que é a irmã responsável, para você passar umas horas no hospital. Então, o mesmo teste que eu fiz lá em Itaici, eu fui agora para o outro lado. Falei, o que você pode fazer? Eu converso com a Angelina e você vai no hospital na parte da tarde, você trabalha de carteiro de manhã, você termina cedo o seu serviço, vai lá e fica vendo como que é ser enfermeiro dentro do hospital. E eu comecei a frequentar. E foi interessante, porque eu não tocava em remédio, não fazia nada. O meu serviço era conversar com os doentes. Era o que eu gostava de fazer. Então você ia conversava, sabia a vida daquele lado, daquele outro. Falei, Carlos, é isso que eu quero para minha vida. Isso, né? Você não tinha feito o curso ainda. Não tinha feito ainda. Por isso que eu disse agora, assim como eu fui lá para Itaici para saber se a minha vocação era para a vida religiosa, em termos de ordenação, eu também fui para o hospital para saber se era aquilo que eu queria. A única coisa que eu tinha certeza, eu não nasci para trabalhar com máquina, eu nasci para trabalhar com gente. Com carteiro, eu trabalhava com gente, então eu falei, agora que eu vou lá. Mas eu trabalhei com bicho também, trabalhei com animal. Mas tá vou pegar puxar, voltando um pouquinho aí, dessa disposição que você fez, assim como todo catequista, você dedicava a enfermagem mesmo sem ter o curso ainda. Por isso as pessoas abriram essa porta para você, e além de fazer o vestibulinho, mas por quê? Você já sabia da dedicação que você tinha, esse amor que você tinha pela profissão já era anterior ao curso. Sim. Então, quer dizer, isso faz com que, no caso, o catequista, ele doa tanto como o seu catequista, o da Ângela, doava a casa, também o local, assim como você agora começou a entender essa situação, essa missão também de ajudar as pessoas. Sim. Isso é muito bonito. E eu vejo, Mingo, na sua história, que não impede a espiritualidade, não impede que você viva a sua vida, que você case, né? Você casou, você tem filhos, você trabalhou em várias, teve muitas experiências profissionais. É um complemento, na verdade, é um dos pontos que a gente precisa cuidar também da nossa espiritualidade. Com certeza. Né? Porque quando a gente deixa um desses pontos de lado, ou a gente, né, exclui algo da nossa vida, isso faz falta. E a espiritualidade é muito importante. Anterior
ao trabalho antigamente empresa brasileira de Correios e Telégrafo, é chique, né? Nossa, que nome! Antes de ser carteiro, vamos dizer, eu havia feito um curso na indústria home de rasqueteador e havia passado em tudo, né? O que é rasqueteador? O rasqueteador, ele é aquelas peças que às vezes se perdem durante a fabricação, ele vai lá, examina e tal, e o que dá para passar a rasquete para deixar ela em ordem é o que ele vai fazer, né? E tem que trabalhar com máquinas. E eu lembro que eu fiz o curso, lembro do seu Valdemar, que foi meu instrutor, hoje ele já está assim, bem velhinho, mas continua vivo aí, graças a Deus. E o seu Valdemar estava muito contente comigo, falou, Domingo, você vai ser um excelente profissional. Falei, que bom, né? Se o senhor está falando. E a Home, ela dava esses cursos gratuitos lá, e você recebia para fazer o curso. Bom, aí vou fazer exame médico, passa em tudo, beleza. Quando chegou no oftalmo, ele descobriu que o olho esquerdo era diferente do olho direito em graus. Aí eu entrei na casa, na sala do Dr. Geber, olha como é interessante, né? E ele olhou tudo e falou, olha, Domingo, eu vou ser honesto com você. Hoje você pode até me xingar porque eu não vou permitir que você trabalhe nisso, porque vai ser muito perigoso. Você pode estar olhando uma peça e esse olho seu falhar e você ter problema. E eu não quero que você sofra um acidente lá na frente. Por essa razão, você não vai trabalhar na indústria home. Pô, aquilo é um banho de água fria. Era o sonho de todo moleque daquela época trabalhar na indústria home. Ela era, assim, uma mãe, como a gente diz, para acolher os profissionais. Bom, não pode, não pode. Aí saí, depois de algum tempo, já estava escrito em algum lugar que estava precisando de carteira em Santa Bárbara, fui fazer o curso e tal, comecei a trabalhar, depois fiz a enfermagem. Durante o curso de enfermagem, o professor Jorge Calil falou, Domingos, nós estamos precisando de um funcionário para trabalhar no hospital, para fazer supervisão à noite do hospital todo. Falei, mas, seu Jorge, eu estou começando agora a enfermagem, não tem a mínima... Não tem problema, o Geber quer alguém assim, que não saiba nada, para ele ensinar. Aí lá vou eu para a sala do homem. Falei, a hora que chegar lá, ele vai falar, você não pode. A hora que eu entrei na sala, ele falou, já te conheço, cara. Já te conheço e não é daqui, não. Há 4 anos atrás você esteve na minha sala e eu não permiti que você trabalhasse na indústria home. Mas talvez você na hora ficou bravo, mas agora eu te dou um presente. Você vai fazer a supervisão do hospital. E não se preocupe, porque eu vou ensiná-lo a ser um bom supervisor. Nossa, que bênção. Quer dizer, uma coisa interessante. Hein? Então, Puxa isso a vida, né? A vida mostra, né, que nem tudo é na hora que a gente quer. Sim. As coisas acontecem no momento certo, então a gente não precisa se desesperar. Né? Então, porque para quem tem fé, né? Essa questão da enfermagem, eu tenho 3 ídolos, né? Que infelizmente os 3 já faleceram, né? Que é o Dr. Geber, já falecido, o Jorge Calil depois também, ainda eu estava estudando na época, e o prefeito Isaías Hermínio Romano, que foi quem, junto com os 2, trouxe o curso para Santa Bárbara. Hoje, porque era o que precisava na época, tinha o açúcar e álcool, tinha eletrônica, mas o que precisava era enfermagem. Então ele era um cara de visão muito boa, viu? Você falando da Home, eu abri um parênteses aqui, para quem não conhece os nossos... Santa Bárbara do Oeste, Santa Bárbara do Oeste foi onde sediou o primeiro carro produzido no Brasil, né? Exatamente. O Homezeta. O Homezeta. A Home, isso. Nos seus tempos áureos aí, ela... Mas aí vamos voltar. Onde que entra a catequese aí da questão do hospital? Aí você entra lá e você começa a trabalhar, começa a observar as coisas. Eu sabia que tinha missa uma vez por semana e tal. Falei, vamos começar a movimentar essa questão da missa. Aí nós foi justamente no mês de maio, né? Fizemos a missa do Dia das Mães no hospital. E aí depois continuou tendo outras coisas, né? Fizemos uma festa junina, sempre procurando colocar a tradição, né, da igreja também dentro do hospital. E ali eu fiquei durante 8 anos, depois... eu saí, fui para outros trabalhos de enfermagem, na própria usina. A usina, anteriormente, eu havia trabalhado era um laboratório de entomologia.
A gente criava a mosca para depois soltá-la no canavial para que ele comesse a broca, que era a praga da cana. Como a gente estava lá, resultado, nós acabamos também assumindo a capela que tinha lá, com participação de missa, grupo de jovem, brincadeira dançante também, né, de final de semana. Mas era muito divertido, ia todo mundo a pé e voltava a pé, o Frutuoso. Criamos um grupo chamado Bem TV, que eram os meninos que cantavam, davam palestra, incentivavam os jovens, e era 12, que era o mesmo grupo do Francisco de Assis. Então não precisa falar mais nada, né? Aonde que estava a minha cabeça. Mas era muito gostoso, viu? Não posso reclamar. Voltando agora para mais recente agora, você falou da catequese inclusiva. O que vem a ser a catequese inclusiva? No caso, a igreja fala que agora não o povo ir à igreja, mas a igreja ir ao povo. Isso. A catequese inclusiva, ela tem como objetivo exatamente isso, né? Estar preparada para acolher aquelas crianças, jovens, adolescente, adulto, que tenha algum tipo de deficiência que impossibilite de estar participando até da vida ativa da igreja. Aí você tem, por exemplo, o cadeirante. Nós tivemos agora na última crisma uma cadeirante que foi crismada, né? Eu até sentei próximo a ela e falei, puxa vida, que gostoso, né? Temos também o surdo, aí entra a questão da Libras. Aí você tem aquela criança que hoje está muito em moda, né? A hiperatividade, né? Esse transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é o que nós vamos trabalhar agora na formação, TDAH. Enfim, tudo quanto for o autista, for tipo de deficiência, você não vai isolar a criança e nem deixá-la fora. Ela vai participar junto. Então você vai ter um catequista junto com ela ali no grupo. É claro que cada um tem seu momento. Eu tenho 2 alunos autistas, a gente sabe como que é. Então a catequese, inclusive, ela tem essa função. E hoje a CNBB tem aqui em São Paulo a catequese inclusiva, que o padre Alexandre de Limeira é o coordenador. Nós vamos ter agora uma formação daqui a pouquinho em TDAH também, só que vai ser online. Na Diocese de Piracicaba, ficou sob a minha responsabilidade a formação dos catequistas com esse trabalho. Então, Santa Bárbara está sendo o polo inicial dessa formação. Então, nós já tivemos uma informação sobre síndrome de Down, sobre autismo, e vamos ter agora sobre o TDAH, né, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Não é comprido, viu? É mais fácil falar TDAH. Então, é uma coisa que, para mim, ela caiu quando eu comecei a participar dos encontros de catequese a nível do estado de São Paulo em 2008. E eu conheci uma equipe que trabalhava com essa catequese e falei, é por aqui que eu vou. Por quê? Aí vem a história que você pediu, né? Em 1995, eu já estava participando da Capela Santo Antônio, 1988, da Capela Santo Antônio, que depois vem ser a paróquia. Ali era a capela, então. Em 94, a gente pertenceu ao Bom Jesus. Tá. E nessa caminhada aí, em 1990, o diácono Ademar Fragoso me convidou para ser ministro da Eucaristia no Bom Jesus, mas servindo a capela. A gente tinha a Capela Santo Antônio, a Capela São Francisco, e ele estava começando a formar o São Benedito um tempo depois. E numa dessa eu fui fazer a celebração da palavra na Capela Santa Teresinha, que pertencia ao Bom Jesus e estava dentro da usina Silos, mas na parte mais rural, porque tem a Nossa Senhora do Carmo, sim, a do Carmo fica dentro do condomínio. Essa era uma casinha pequenininha e tal, ali nos Silos, que tinha as celebrações. E estava fazendo celebração da palavra, tudo certinho,
e veio uma mãe e uma menina numa cadeira de roda, né? E eu dei a comunhão para a mãe e vi que ela abriu a boca, dei a comunhão para ela. Terminaram tudo isso, a mãe veio falar, Domingo do céu, que aconteceu um problema. Eu falei, o quê, filha? Ela não fez a primeira comunhão ainda. Ela era cadeirante e tinha uma dificuldade mental também. Aí falei, e agora? Como resolver? Aí, falei, fique em paz, mãe, deixa que eu vou. Aí fui falar com o padre Rubens, né, que na época era o pároco do Bom Jesus. Falei, padre, aconteceu um problema. O que foi, Domingos? Aconteceu isso lá no Silos. Ele olhou para mim. Olha, Mingo, se aquela menina não é um anjo, ou se ela tem algum pecado, você imagina eu e você, que sabe andar, falar, conversar. Vá em paz e fique tranquilo. Está tudo certo. A partir de hoje ela continua recebendo. E até hoje ela vai lá no Santo Antônio, recebe a Eucaristia e é interessante. Às vezes eu estou lá fazendo como leitor, né, com a veste de leitor. Essa menina, quando me vê, ela pula na cadeira. Hoje está uma moça, né, tantos anos. E eles moram ali no Parque do Lago hoje. Né? Os Silos, infelizmente, só tem a Nossa Senhora do Carmo agora. Mas foi isso, essa coisa me marcou, essa situação me marcou muito. E né? aí foi onde começou, e onde eu falei, não, olhando as deficiências. para esse lado que eu quero ir. Olhando o amor, né? na verdade, o acolhimento. Que eu quero ir, né? E hoje nós estamos aí nessa luta, né? Na formação pedagógica eu acabei fazendo educação especial também, psicopedagogia. Então, aquela história, nada vai caindo na sua vida por acaso. Deus tem um propósito, a gente vai descobrindo aos poucos, leva alguns sustos, né? Mas tem que estar firme. E quais as dificuldades hoje que você vê na catequese com as pessoas para trabalhar, né? Porque são todos voluntários. Uhum. Quais as dificuldades que você está vendo hoje de quando você começou com as crianças de hoje? Hoje, infelizmente, né, a modernidade chegou também na igreja e também nas famílias. Hoje, infelizmente, nem todas as famílias talvez tenham o pensamento dos seus pais, né, de que a catequese começa em casa. Muitos ainda acham que a catequese é função da igreja, do catequista. Às vezes você recebe criança de 8, 9 anos que ainda não sabe o básico, que são as orações que a igreja ensina. Isso a gente, querendo dizer para você, com 7 anos, sem saber ler e escrever, eu já estava tirando de letra. Por isso que eu falei lá do começo, eu imagino que seja assim mesmo. Então, hoje a situação está difícil por conta disso. Claro, a vida mudou muito. Hoje, graças a Deus, principalmente as mães, elas são muito bem acolhidas nos trabalhos que fazem e como fazem bem feito. Né? Muitas vezes lá no hospital eu ficava olhando aquelas senhoras que trabalhavam aqui, trabalhavam ali, cuidava da casa, cuidava dos filhos e fazia tudo com amor. E eu falo, mulheres são, nossa, é bênção divina, porque conseguem fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Se nós homens formos tentar, meu amigo, dá zebra. Eu não vou entrar na outra área minha. É instinto de mãe, né? Não vou entrar na minha outra especialidade, que é sexualidade humana. Eu não sei se esse programa vai ser, que horário vai passar. Mas é verdade, nós homens, se fosse dar à luz, pela experiência de vida de hospital, acho que morria no primeiro parto. Essa é que é a verdade, viu? É bem por aí. Né? É que a mãe, aquela música lá, o sexo frágil não é frágil nada. É muito forte. Diferente. Né? Então é interessante, você ainda tem essa outra formação de sexualidade humana, Sim. né? Eu acabei indo por esse caminho também por necessidade de aprender para poder conversar com os filhos na época. E depois eu descobri que isso era um mal em todas as famílias, né? Aí você começa a conversar com as crianças na escola, os pré-adolescentes aí de 9, 10, 11 anos, e o que seu pai conversou com você sobre isso? Nada. E o seu também nada, e o seu também nada. Então, a escola tem que fazer alguma coisa. Ou a gente vai perder muito jovem para muitas coisas erradas, futuras, não só em relação a uma gravidez precoce,
ou até mesmo para droga e outras coisas mais, né? Sim. Que é outra formação também. Você falou dos filhos, da esposa, mas não falou o nome da esposa, né? Dos Sim. filhos, né? A esposa é Maria Aparecida Estocco Nunes, né? Ela sempre esteve ao meu lado em todos os momentos. Se hoje eu sou alguma coisinha pequena, ela é bem maior. Nossa, nossa, que emoção, que lindo. E os filhos? E os filhos. Muito amor, né? Aí tem o Bruno Henrique, né? Que é o primeiro, é formado em física, é formado em logística, faz cursos também, tem a família dele agora, faz cursos também para lá e para cá, está sempre voltado para estudar, sempre foi desse jeito, né? A Ana também, formada em psicologia, formada em recursos humanos, para não fugir da família, ela acaba indo trabalhar numa empresa que hoje, a Raizen, né? Que hoje, digamos, se fosse aqui em Santa Bárbara, seria a nossa usina, que pertence a esse grupo também, assim como parte dos silos, da usina Zanha, o Furlan eu não sei, né? E ela trabalha então lá na parte de recursos humanos e faz atendimentos também de psicologia online, lá na nossa casa, estamos lá os três, e o Bruno e a sua esposa, né, o Bruno e a Bruna, não nos abandonam, estão sempre lá em casa, e os 4 cachorros. 3 cachorros e quando vem o Loki, que é o do Bruno. Que legal, que lindo ver esse seu carinho pela sua família. Tem porque bastante, a família é né? base, né, importantíssimo na formação do ser humano. Todo ser humano, mesmo que não seja uma família biológica, ele precisa ter uma família que seja de coração, né, que o acolha, que o ame, que é o amor que faz toda a diferença. O amor é o que cura todas as mágoas, as dores, porque o amor como começa na tua história, em todos os pontos você estava vendo. Cara, você é mensageiro, olha só, um carteiro ele é um mensageiro, é um anjo. Eu não sei de onde veio tudo isso. Aí vem um cuidador, que é aquele que cuida, aquele que ajuda a suportar a dor, que traz o remédio muitas vezes ali para a pessoa, né, suportar a dor. E o mestre, o que você quer mais, Damalto? Me fala. Não tem mais. E na catequese, depois então de ter ficado no hospital, a gente acabou trabalhando, começamos, né, na Capela Santo Antônio. Eu lembro que depois o padre Benedito me convidou para trabalhar na Pastoral do Batismo. Foi quando houve aquela mudança de catequese renovada. Aí começa então o trabalho pastoral. Agora já não era mais grupos, eram pastorais. Aí o padre Benedito, falecido acidentalmente, ele falou: você não quer trabalhar com a Pastoral do Batismo? Falei: e por onde eu começo? Falei: não sei. É coisa nova, né? Aí você começa a estudar e se preocupar, né? Aí eu comecei na Pastoral do Batismo, já na Capela Santo Antônio. Depois, logo em seguida, eu fui trabalhar com a Crisma Jovem. Fiquei lá algum tempo na Crisma Jovem. Depois, já com a paróquia Santo Antônio, aí nós começamos a trabalhar com a Pastoral Bíblica. Depois eu comecei com a Perseverança, e na Perseverança já se vão 13 anos. Quando criou a paróquia, o Padre André, né? Isso, o Padre Rubens, né, que foi o último pároco, ele passou a responsabilidade para o Padre André. Com o Padre André, acabei trabalhando na equipe de liturgia, ajudava também com o ministro da Eucaristia, ministro da Palavra, e como catequista, aí vieram outras, né? Pastoral Bíblica, Perseverança. Eu gostaria, a gente já está encaminhando para o final, além já desse está acabando? homem, daqui a pouco. Mas esse homem, ele é um livro de história, porque ele sabe todos os nomes aqui de Santa Bárbara. Deixa eu contar uma coisa para você. Santa Bárbara, você também não é barbarense. Você veio com um ano. Uhum. A gente veio bem depois. Faz 15 anos que a gente está em Santa Bárbara. Pode perguntar. Mas de falar uma coisa, Santa Bárbara, para mim, eu sou barbarense de coração. É uma cidade extremamente acolhedora.
uma cidade que tem um carinho muito grande pelas pessoas que chegam, que vêm de fora. Então eu sinto isso, eu senti muito isso na tua fala e o teu carinho a falar dessa cidade, das pessoas que te acolheram e que te ensinaram nessa história. A gente precisa cultivar sempre a gratidão. Sem Gratidão, dúvida. ela, e quando você fala o nome dessas pessoas, eu sinto na tua palavra, eu sinto na tua energia essa gratidão que você tem. Mas antes da gente terminar, eu quero que você fale de um negócio que ele falou, que eu fiquei adolescente. Ah, tá. Porque o adolescente, não é? Você não, sabe por quê? O adolescente, você sabe, a gente tem um filho, né? O Arthur, que está na adolescência, tem a Letícia também, que é adolescente. E é um período conturbado da nossa vida. Todos nós passamos por isso. E às vezes a gente relega um pouco o adolescente. Ah, não, é chato. Como é que o povo fala? Aborrecente? Aborrecente. Não é aborrecente. Nós passamos por isso. É um período de muita mudança, de muito desafio para a gente que está nesse processo, né? Quando a gente passa por esse processo. Então, quero que você fale um pouquinho sobre o adolescente, que eu achei super interessante. Então, o adolescente, ele é um movimento, né, da renovação carismática católica, e ele vem acontecendo das regiões pastorais da diocese. E agora, no sábado, vai acontecer lá na Capela São Francisco. Eles virão, né, da cidade de Piracicaba, da cidade de Rio Claro, o grupo de pregadores, né, para passar uma tarde com esses adolescentes. E um nome bonito, adolescente, né, contrariando aí o que falam de aborrecente. E nós temos, pelo menos hoje de manhã, a coordenadora da renovação aqui do encontro, ela disse domingo já tem 100 inscritos. Que bom. Que maravilha. Eu vou ter que me ali dividir. Para a Capela São Francisco. Para a Capela São Francisco. Eu vou ter que me dividir em 2 nesse dia, mas o coração está ficando apertado já. Né, para cá eu tenho uma equipe maravilhosa, né? Você tem outro compromisso, a Nancy, né? a Rita, os catequistas, eles estão todos preparados para dar o suporte para a equipe. Nós vamos ter um almoço para esse pessoal que vem, então eu vou estar lá com eles de manhã, almoçando, e em seguida, depois, às 1h30, eu venho para o encontro aqui na Paróquia Imaculada, na Capela Nossa Senhora do Carmo, que são os catequistas que a gente está fazendo a formação de catequese inclusiva. Depois eu volto para o encerramento, o diácono Luiz vai estar lá também, fazendo uma pregação, e a gente termina com a missa às 19 horas. O padre Ricardo está muito entusiasmado, né? Fala, domingo, vamos fazer bonito. Falei, fica tranquilo, vai dar tudo certo, sem problema com essa nenhum. quantidade de adolescentes aí vai fazer muito bonito, vai ficar muito bonito. E hoje na diocese, então, eu estou como animador da iniciação à vida cristã. A iniciação à vida cristã, ela engloba a pastoral do batismo, a pastoral do crisma, a catequese de adulto, que engloba os 3 sacramentos, a perseverança, e aí a gente para mais ou menos com o pessoal quando tem 14 anos e vão depois para a crisma. A perseverança para ali e vai para a crisma. Depois da crisma, já chegou na hora da gente estar pensando alguma coisa de como manter esses jovens da crisma. Vocês falaram que tem que ter piada, alegria, né? O nosso saudoso padre, aliás, nosso bispo Dom Eduardo, que falava, né? O que será que acontece que essa molecada some, né? Depois. Aí o padre Mário falou para ele, olha, Dom Eduardo, parece até pomba de igreja. Por quê? Quando a gente joga água benta, ela some em tudo. Né, a brincadeira que ele... Padre Mário, nossa, eu tive a honra de trabalhar com ele também, pude atendê-lo no hospital, não só ele, como o Padre Vitório também, mas são pessoas que marcaram muito a nossa comunidade, tanto Santa Bárbara quanto Santo Antônio, que a gente hoje faz parte. E a iniciação à vida cristã é uma novidade que vem já sendo trabalhada, alguns documentos já saíram sobre isso, eu estou já participando desde 2008 em toda essa mudança, né, que está acontecendo. A gente sempre tem congresso, tem
o sulão que a gente fala, que você traz o pessoal de Santa Catarina, de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Esse é o que a gente chama de região Sul 1, da qual nós fazemos parte. Depois tem as outras regiões. Então, a catequese hoje, ela tem esse caminho, né, de iniciação à vida cristã. Batismo, crisma e Eucaristia. É bem amplo o trabalho também, né? Então, bom, o papo foi muito, muito bom e está assim, caminhando para o fechamento agora, né? Que tá bastante... Foi uma conversa, olha, fantástica. Fomos praticamente uma hora, verdade, quase uma hora quase ali. uma hora, mas... E olha que história. Que Fantástico história linda, essa né? história. O amor, a dedicação à catequese, à vida da igreja. Acho que até agora, assim, para mim, foi muito enriquecedor. E ver a sua história, que não não foi pago para isso, tá? Não. É por gratidão, pelo carinho, pelo amor que você dedicou esse tempo todo. Em todas as histórias, você quer os 3 pilares ali, que é o mestre, que eu anotei, né? que você anotou aí? Mensageiro, cuidador e mestre. Fora as outras coisas, historiador também, acho que a gente poderia colocar aí, né? Podemos voltar para falar de Santa Bárbara, com certeza. Santa Bárbara, Nós fizemos um belo trabalho ano passado na escola. Mas, é assim, quando eu falo da usina Silos também, é com muita gratidão, porque lá foi meu primeiro registro como cortador de cana. Né? O pai ensinando, hoje não faz mais isso, mas amarrava a cana antigamente. Você colocava 12 canas, amarrava e você ganhava por feixe de cana cortado. Quando você cortava sem feixe, era um carro que chamava, mas não ganhava caro nenhum. Não ganhava caro nenhum. E depois que veio a cana queimar, a cana cortada por metro e tal. Então eu comecei na usina Silos como profissional, fiz toda aquela caminhada que falei para vocês, e hoje agradeço a Deus de estar ainda na ativa como educador, como professor, né, numa escola de tempo integral, onde você tem tempo de sentar com os alunos para conversar, para bater papo. De vez em quando aparece, hoje apareceu lá, eu estou com um exame médico, você não quer dar uma olhada para mim o que deu? Então eu falei, vamos ver, né? Depois eu encaminho você lá, leva para o seu... É multitarefa, é enfermeiro, né? Leva para o seu médico para ele ver, né? Mas vamos lá. Gratidão pela sua história, por estar conosco aqui. E para todas as pessoas que estão nos assistindo, nos vendo aí, curta aí, compartilhe. E tem mais história depois para a gente compartilhar. Depois a gente pode trazê-lo aqui para contar mais história também. Legal, e tem muita coisa aí. Compartilhe, passe para as pessoas e se inscrevam no nosso canal. É isso aí. Quem não viu os outros episódios, vai lá. Veja os outros episódios, porque tem coisa muito interessante. E, Mingo, eu gostaria que você... Mingo, gente, porque eu tô chamando ele de Mingo o tempo todo. É Mingo porque é o apelido dele. Né? Todo mundo carinhosamente lá na paróquia chama ele de Mingo. E eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Às vezes você gostaria de falar alguma coisa que você não falou ainda. Você pode dar o seu recado final aí para as pessoas que pararam, que deram tiveram esse tempo para ouvir a sua história. E pode falar, amigo. Então, eu agradeço primeiramente a Deus por ter possibilitado nós estarmos aqui falando não só sobre a catequese, mas também sobre a vida no sentido geral. Você que está ouvindo, muito obrigado pela atenção. A gente espera que possamos, em outros momentos, estar conversando também. Aproveitar para fazer uma propaganda, né? Agora, no próximo sábado, das 7 às 9 da manhã, a gente vai estar fazendo o programa Construção, que já tem 40 anos, né, de existência. E o programa Construção, ele é todo voltado para evangelização. Cada paróquia é responsável por um sábado a cada 3 meses, né? Esse sábado agora é a paróquia Santo Antônio. Então nós vamos estar lá falando sobre a vida consagrada, a vida da freira, do frei, dos irmãos consagrados, que é o que celebramos no próximo domingo. Sim. Agradeço então a atenção, que Nossa Senhora e São Francisco de Assis abençoe a todos nós.
Amém. E no caso aí, depois a gente coloca o endereço na rádio. É Rádio Brasil, Brasil FM, Brasil né? FM. A Rádio Brasil, a mais antiga da cidade. A Rádio Brasil. Tem na internet também? Dá pra pegar? Tem, vai ser Isso, pelo pega na internet. Facebook também. Às vezes a gente esquece, né? Mas é pelo Facebook também. E a vocês dois, né? Por terem a equipe que está trabalhando aí nos bastidores, que Deus acompanhe tudo que vocês fazem. Tá bom? Amém. Muito obrigado. Esse programa Fé que ilumina também toda a nossa família, todas as pessoas que estão em casa, estão assistindo a gente, e que possa iluminar cada vez mais a nossa vida, a nossa história e a história de todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Gratidão a todos, estivemos reunidos aqui, né, em nome do Pai, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo. Amém. 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 Obrigada.